Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. No mês passado eu iniciei um estudo bíblico dos Evangelhos do Novo Testamento, começando com uma introdução ao livro, à Epístola, ao Evangelho, digamos mais corretamente, de acordo com Mateus. E o meu sermão nesse mês foi uma introdução a este Evangelho de acordo com Mateus. Mateus Levi, que era um publicano, ou digamos assim, uma pessoa que recebia impostos das pessoas e por isso tinha uma boa qualidade de marcar as coisas corretamente e ele foi inspirado a escrever este Evangelho particularmente para uma audiência judaica, e foi escrito no ano cerca do ano de 60 e pouco da Era Corrente, isto é, depois de Cristo. Como mencionei, o livro de Mateus tem dois esboços, digamos assim, um biográfico, e demonstrei que havia 3 secções nesse esboço biográfico, de Mateus 1 até a Mateus 4:16, que era acerca das profecias do nascimento e da preparação do Messias. Depois havia uma segunda parte biográfica de Mateus 4:17 até Mateus 16:20, que falava acerca dos ensinamentos de Jesus Cristo, particularmente acerca da importância do arrependimento, e depois daí até ao fim do livro, que representa o sofrimento do Messias. Por outro lado, um outro esboço, uma outra grande maneira de ver o livro de Mateus é em grupos de materiais que representam o que Jesus Cristo ensinou. Isto é, os ensinamentos de Jesus Cristo, que estão divididos, digamos assim, em 5 grupos. E eu vou, nesta série de estudos, vou particularmente dedicar mais tempo, ou pôr uma ênfase maior à parte dos ensinos de Jesus Cristo, isto é, o que ele ensinou. Estes 2 esboços, digamos assim, essas 2 visões de como o livro de Mateus foi escrito, seguem o princípio de ensinamento de como é que devemos de viver e que a nossa maneira de viver tem que ser a mesma de maneira de como falamos, isto é, não podemos ser hipócritas. Nós temos que ser como Jesus Cristo e temos que dizer e fazer a mesma coisa que ensinamos. Temos que ser a mesma pessoa da maneira que pensamos e da maneira que vivemos. E por isso, como eu disse, como eu quero concentrar particularmente nos ensinos de Jesus Cristo, eu vou rever ou vou cobrir os capítulos 1 a 4 muito brevemente, porque são acerca das profecias do nascimento e da preparação do Messias, mas o que quero pôr um foco maior é nos ensinamentos de Jesus Cristo. E por isso, começando em Mateus capítulo 1, e olhando para ver aqui como começa no primeiro capítulo de Mateus capítulo 1, é basicamente a linhagem de Jesus Cristo através do seu pai, digamos assim, legal, porque sabemos que o seu pai real, digamos assim, verdadeiro pai, era Deus através do Espírito Santo. Vejam aqui, por isso, a genealogia, que diz assim, capítulo 1, versículo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de David, filho de Abraão. E aqui está o foco a dar esta genealogia, desde o versículo 1 até ao versículo 16, demonstrando que esta linhagem, através do pai
físico, ou digamos legal, foi através da linhagem que vem de David, e por isso Jesus Cristo tem a linhagem como o filho do rei David. Noutro livro que vamos ver, outro evangelho, descreve a linhagem através da sua mãe, da mãe dele. Mas neste aqui está a descrever a linhagem de Jesus Cristo através do pai, e como vemos aqui, por exemplo, no versículo 16, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Também vemos aqui no versículo 20, que descreve muito bem, que diz assim, quando José viu que o seu esposo, ou estava para se casar com ela, viu que ela já estava grávida, então ele ficou assim, sem saber como fazer isto. E então vê-se aqui no versículo 20, quando ponderava nestas coisas, eis que apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de David, não temas receber Maria na tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ou como lemos ao fim do versículo 18, achou-se grávida pelo Espírito Santo. O que significa aqui é que o Pai é Deus, é o Pai, e foi gerada através desta semente, deste poder do Espírito Santo. E depois vê-se também no versículo 25, contudo, ao fim deste capítulo 1, contudo José não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. E por isso ela deu de nascer a um bebé, ao menino, que era Jesus, sendo virgem, porque nunca veio a conhecer uma pessoa, um homem, e por isso foi gerada por este poder milagroso através do poder do Espírito Santo de Deus. Depois, no capítulo 2, de Mateus 2, vê-se aqui que diz assim: tendo Jesus nascido em Belém, da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Para os judeus, para uma audiência judaica, era importante sublinhar este ponto, que ele é o rei dos judeus, o Messias, da linhagem do rei David. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Quer dizer, estavam na área, digamos assim, da área onde hoje em dia é o Iraque e o Irão, dessa área, e então vieram dessa área para Jerusalém, quando ele nasceu. E vê-se um bocadinho depois, no versículo, enquanto estou aqui a falar, no versículo 1 e 2, diz assim: vieram uns magos. Não diz quantos. É importante tomares atenção a esse ponto. Muitas pessoas pensam, olha, foram 3 magos, mas não diz aqui que foram 3. Vieram uns magos, não diz quantos. E depois vê-se também aqui outro ponto importante, é no versículo 11 e 12, porque eles vieram, dizemos assim, do Irão e do Iraque, dessa área, e demoraram tempo a vir dessa área, através de caminhar, e primeiro viram que este sinal de que Jesus tinha nascido, e depois arranjaram presentes para trazer, e então vieram através dessa região, e podia primeiro
terem demorado a organizar a viagem e, segundo, poder ter demorado também a chegarem lá. Mas vê-se aqui, no versículo 11, entrando na casa, viram o menino. Por isso vê-se que já não estava onde ele tinha nascido, mas estava na casa. Viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram e abrindo os seus tesouros, entregaram suas ofertas, de ouro, incenso e mirra. Sim, os presentes, as ofertas, eram de 3 variedades, digamos assim. Mas não está a dizer que os magos eram 3 pessoas. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. E aqui vê-se que então seguiram por outro caminho. Um bocadinho mais adiante, vê-se aqui no versículo 16 do capítulo 2, diz assim: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão, com cuidado, acuradamente, se informara dos magos. 2 anos para baixo. Ora, se Jesus Cristo só tivesse, por exemplo, 3 meses de idade, por que matar aqueles com 2 anos para baixo? Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus e inconsolável, porque não mais existem. Vê-se uma profecia aqui cumprida, mas vê-se que este menino já não, quando foi visitado pelos magos, em primeiro lugar, não estava onde nasceu, em segundo lugar, já foi um bom tempo. Poderia até ter sido 2 anos depois, porque, ou 1 ano e meio, ou não sabemos quanto tempo, mas já era um menino e não era um bebé recém-nascido. Depois disso, vê-se aqui no versículo 19, tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. E por isso ele então voltou para a terra de Israel e vê-se no versículo 23, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno, isto é, que nasceu na vila ou na cidade, ou como diz aqui na cidade, que nasceu na cidade chamada de Nazaré, e por isso era um nazareno. E depois os anos passaram, alguns anos passaram, e estes detalhes desses anos, entretanto, são descritos no livro de Lucas. E por isso, em Mateus, agora continuamos a ler aqui no livro de Mateus, no capítulo 3, no versículo 1, e então, digamos assim, salta no tempo para o período em que João Batista apareceu pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Isto, então, vemos que chegamos agora então ao período do tempo de João Batista, digamos assim, quase 30 anos depois, ou talvez 28, ou seja, quantos anos tenha sido, exatamente, depois dos magos terem aparecido perante Jesus. Provavelmente, à volta do período das festas dos Pães Asmos, foi quando João Batista começou a pregar, porque então seria quando ele tinha cerca de 30 anos de idade. Pode-se estudar em que período do ano é que o João Batista nasceu, porque há descrições noutros evangelhos que descrevem quando o pai de João Batista veio a ter conhecimento que ia ter um bebé, e então
Ele não acreditou nisso e ficou mudo, como vocês sabem, essa parte da história que não quero cobrir hoje. Continuando então a ler, no capítulo 3, no versículo 5, vê-se aqui que o João Batista começou a pregar, e então saíram a ter com ele em Jerusalém toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vê-se aqui que muitas pessoas iam lá, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E por isso vê-se aqui que muitas pessoas iam lá, grande multidão, diz assim, toda a circunvizinhança do Jordão, que certamente seriam muitas pessoas. Um bocadinho mais adiante, vê-se no versículo 13 do capítulo 3 de Mateus, versículo 13, por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Mas Jesus lhe respondeu, versículo 14, porém, ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, disse, deixa-me, por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu, e batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus, que dizia, este é o meu Filho amado, e em quem me comprazo. Houve uma voz que veio do céu, representando o sentimento, ou clamando o sentimento do Pai, dizendo, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Quando pessoas hoje em dia têm milagres assim desse género, por exemplo, vejam o caso da história em Portugal que ouvem, ou que dizem que foi ouvido em Fátima pelos 3 jovens pastores, uma visão. Todo mundo vai acontecer e todo mundo faz uma grande coisa acerca deste suposto milagre da Virgem Maria em Fátima. Todo mundo conhece, todo mundo vai a conhecer. Ora, aqui temos um caso de que muitas pessoas iam ao João Batista, muitas pessoas estavam ali presentes. Jesus Cristo foi batizado entre essas pessoas e houve esta voz do céu, ou dos céus, que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. As pessoas ouviram este testemunho do Pai e rejeitaram este testemunho, porque ninguém falou disso. Quando, por exemplo, como eu estou a dar uma comparação aqui, quando há esta suposta milagre em Fátima, todo mundo fala disso. Agora está aqui a falar do milagre, desta voz vindo do céu, que todas as pessoas estavam presentes, ouviram, ninguém fala disso. O mundo judaico rejeitou a Jesus Cristo. Rejeitaram a Jesus Cristo. A nação ouviu e rejeitaram o Filho de Deus. Rejeitaram o testemunho do Pai. Depois, no capítulo 4 de Mateus, vê-se a tentação de Jesus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E então aí se vê como Jesus venceu essa tentação. E depois vê-se um bocadinho mais adiante, no versículo 12 e 13, ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, deixando situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, isto é,
na Galileia, na área da Galileia, na região da Galileia, e especificamente à beira-mar, nesta cidade de Cafarnaum. Vejam aqui uma profecia de Jesus. Mantenham uma marca aqui em Mateus 4, mas vejam comigo, se faz favor, em Isaías 9. Em Isaías 9. Isaías 9. Vamos ler versículos 6 e 7. Isaías 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de David e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Vê-se aqui que é uma profecia que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Foi Jesus Cristo. Vê-se aqui esta profecia. Mas vejam, um bocadinho antes desta profecia, em Isaías 9, leiam também versículo 1 e 2. Diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isto é uma profecia que Jesus Cristo, como vimos há pouco, acabamos de ler em Mateus 4, foi para a área da Galileia e aí começou a pregar o Evangelho. É esta profecia aqui de Isaías 9, versículo 1 e 2, que está a ser cumprida quando Jesus Cristo começou a pregar na Galileia. E por isso é que diz no versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Filho da Eternidade, Príncipe da Paz. Aqui está uma profecia acerca de Jesus Cristo. Então, voltando, como disse, estávamos em Mateus 4, vamos ler o versículo 14. Acabámos de ler há um bocadinho antes que Jesus Cristo retirou-se para a Galileia e, versículo 13, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, o que acabei de ler, em Isaías 9, que diz, versículo 15, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Isto é uma citação direta de Isaías 9, versículo 1 e 2, que acabei de ler. Daí por adiante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Precisamos nos arrepender, porque o reino de Deus está próximo de nós. E, na verdade, Jesus Cristo, como o rei do reino de Deus, que vai governar na terra, ele estava próximo deles. Por isso vemos que Jesus começou a pregar e começou a pregar por 3 anos e meio. Vejam, vocês podem ler a profecia de Daniel 9, que diz que ele iria pregar nesse período e que ia pregar por um período de 3 anos e meio.
E isto, então, ele começou a pregar em cerca do ano 27 da Era Corrente, à volta do período mais ou menos das trombetas, e pregou por 3 anos e meio. 3 anos e meio, isto significa começando no ano 27, completou esses 3 anos e meio durante a Páscoa do ano 31. Vejam aqui também outra profecia importante, que é em Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3. Está claro, mantenham a marca aí em Mateus 4. Atos, capítulo 3. Começamos a ler o versículo 14. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pediste que vos concedessem um homicida. Vocês sabem que Jesus Cristo pregou por 3 anos e meio. E ao fim desses 3 anos e meio, rejeitaram Jesus Cristo, negaram a Cristo e preferiram antes um homicida, o Barabás. De sorte, versículo 15, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Continuando a ler então, no versículo 19 a 23. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo que já vos foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentro dos vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Isto é, um profeta semelhante a Moisés, é porque Moisés nos deu a lei e Jesus Cristo amplificou a lei. E diz, versículo 23, acontecerá que toda a alma que não ouvir este profeta, todas as pessoas que não ouvirem o que este profeta, que sabemos que é Jesus Cristo, será exterminada. Toda a pessoa será exterminada do meio do povo. Toda a pessoa que não ouvir Jesus Cristo. O que ele disse? Vemos aqui, vocês mataram Jesus Cristo. Precisam de se arrepender. Mas vocês têm que ouvir o que Jesus Cristo diz. Temos que ouvir os ensinamentos de Jesus Cristo. E por isso é que eu quero focar nos ensinamentos de Jesus Cristo. Continuando então a ler em Mateus, capítulo 4, versículo 18. Diz assim, caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, isto é, Jesus Cristo começou a pregar e então começou a selecionar os apóstolos. E depois vê-se no versículo 25, diz assim, e da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Jesus Cristo começou a pregar a boa nova do Evangelho do Reino de Deus, dizendo às pessoas para se arrependerem, e muitas pessoas o seguiam. E por isso, começamos agora esta secção a partir do capítulo 5, do início do capítulo 5, que descreve este primeiro discurso, que é o Sermão do Monte, que é o primeiro discurso de Jesus Cristo com os seus ensinamentos. Na verdade, estes 3 capítulos, de Mateus 5 a 7, têm um sumário muito preciso e muito bem feito, muito bem produzido acerca dos ensinamentos de Jesus Cristo. Então, começando a ler no capítulo 5, porque, como disse, vamos pôr ou sublinhar os ensinamentos de Jesus Cristo, diz assim, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Este foi
uma mensagem para os discípulos, porque diz assim no versículo 2, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Começou a ensinar aos seus discípulos, aos seus seguidores. E lendo do versículo 3 ao versículo 12, o que ele ensinou aqui, que é esta secção das bem-aventuranças. Diz assim, bem-aventurados os humildes, ou pobres, de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Aqui está um ensino destas bem-aventuranças, como se chama, destas benções, um ensino que é simples, que é profundo, que é cheio de sabedoria e que nos dá grandes esperanças, conforme aprendemos mais e mais acerca do significado destas instruções. Há muito a aprender destas instruções. Aqui estão 8 bem-aventuranças. Bem-aventuranças daqueles que são verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Dessas 8 bem-aventuranças, vemos aqui que há 7, digamos assim, atitudes. E uma resultante bem-aventurança dessas atitudes. E por isso nós precisamos de demonstrar essas 7 atitudes cristãs, porque representam o que nós precisamos de vir a ser. Então, repetindo e lendo de novo, no versículo 3 diz assim, bem-aventurados os humildes ou pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Queridos irmãos, a palavra aqui bem-aventurados, que é uma palavra macários, que representa felizes, mas não representa necessariamente que você se vai, como é que você se vai sentir feliz, mas representa quem é que é abençoado. É por isso é que diz bem-aventurado, bem abençoado. Em primeiro lugar, diz aqui, são os pobres, ou, como diz na Almeida Revista e Corrigida, os pobres de espírito, ou, digamos assim, os humildes de espírito. Aqui são pessoas que são pobres de espírito, não é necessariamente que sejam pobres fisicamente, mas é que são pessoas de espírito que são humildes. Vejamos, por exemplo, em Salmos 34, versículo 2 a 6. Salmos 34, versículo 2 a 6. Diz assim, gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos à uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame ou vergonha. Clamou este aflito, isto é, este pobre, e o Senhor o ouviu
e o livrou de todas as suas tribulações. Isto é, todas as suas angústias. Deus nos salvou de todas as nossas dificuldades. Aqui vê-se um homem que é pobre, aflito, digamos assim. Aflitado por dificuldades, por angústias, por tribulações, como diz. E por isso é uma pessoa que reconhece as suas fraquezas, reconhece que precisa de ter temor de Deus e humildemente olha para Deus lhe dar, como diz aqui, a livração, para o livrar, para o libertar desta dificuldade. Isto é uma pessoa que tem confiança em Deus porque é pobre de espírito. E por isso esta atitude de humildade do pobre de espírito também é ligada, digamos assim, a ter confiança em Deus. Isto é, ter fé em Deus. É uma atitude de fé. Pobre de espírito não é confiar em nós próprios, não é ter confiança em nós próprios, mas é uma confiança em Deus, é fé. Vejamos também em Isaías 66. Isaías 66. Assim diz o Senhor, versículo 1: O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. É uma pessoa humilde e uma pessoa que tem confiança, que acredita na palavra de Deus. Tem fé em Deus. Isto é uma pessoa que é pobre de espírito. E por isso uma pessoa que é pobre de espírito, uma pessoa que é humilde, é uma pessoa que depende em Deus. É uma pessoa que não depende em si próprio. Essa pessoa esforça-se para estar a pensar no que Deus quer. No que Deus quer que nós façamos. É uma pessoa que se esforça a entender o que Deus quer que nós façamos e então esforça-se para viver dessa maneira. Não está preocupada acerca do que as outras pessoas pensam dele ou dela, não está com medo de outras pessoas, e quando essa pessoa está em dificuldades, vai chamar ou vai pedir a Deus para o livrar. E vai ter confiança que Deus o vai livrar. Porquê? Como é que sabemos que Deus nos vai livrar quando nós aproximamos dele e pedimos a ele para nos ajudar a nos livrar dos nossos problemas? Veja, em 1 João, capítulo 3, versículo 22. 1 João, capítulo 3, versículo 22. 1 João, capítulo 3, versículo 22. E aquilo que pedimos dele, receberemos. Porquê? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Você faz o que é agradável a Deus? Ou você raciocina, não, o que Deus quer é que eu faça isto desta maneira? Ou você busca na Bíblia o que é que Deus quer que você faça e você faz o que Deus quer, mesmo que seja difícil para você. Veja, por exemplo, a parábola deste fariseu aqui em Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Vamos começar a ler do versículo 9. Lucas 18, versículo 9. Aqui está a parábola do fariseu e do publicano, desta pessoa que recebia os impostos.
propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Queridos irmãos, precisamos de confiar em Deus. Precisamos de pôr a nossa esperança em Deus. Precisamos ter fé em Deus e não em nós próprios. Mas estas pessoas confiavam neles próprios porque se consideravam justos e desprezavam os outros. Nós somos justos pela fé, pela confiança em Deus, não porque confiamos em nós próprios. Continuando então a ler, vê-se aqui a história deste fariseu. Diz, olha, eu sou melhor, eu não sou como aquele publicano ali. E depois o publicano diz, estando em pé, longe, no versículo 13, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado da sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Esta pessoa aqui reconheceu os seus pecados. Esta pessoa aqui confiou a Deus. E aqui se vê uma profecia que precisamos de ser humildes em espírito, precisamos de ser humilhados para podermos ser exaltados. Qual destes dois é que você acha que seria, digamos assim, um cristão filadelfiano? Aquele que diz, eu sou rico, tenho tudo, estou muito bem. Ou aquele que diz, eu sou pecador. Queridos irmãos, precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado de não sermos pessoas que temos confiança em nós próprios. Não devemos ser pessoas que pensamos que somos ricos e cheias de coisas, e como se lê em Apocalipse 3, versículos 14 a 17. Vejamos aí, Apocalipse 3, versículos 14 a 17. Apocalipse 3, versículos 14 a 17. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Quem me dera que fosses frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou pronto de vomitar-te da minha boca. Porque dizes, estou rico e abastado. Isto é, tenho confiança em mim mesmo. Estou rico, estou abastado, e não preciso de coisa alguma nenhuma. Mas não sabes que tu és infiel, sim, miserável, pobre, cego e nu. Não vês os teus próprios pecados. Era como este fariseu, que se achava rico e abastado. Queridos irmãos, precisamos ter cuidado. Porque muitas pessoas que dizem, olha, eu sou um cristão filadelfiano, estão, às vezes, a dizer que têm confiança neles próprios. Estão a dizer que são como este fariseu, que tinha confiança em si mesmo. Estão a dizer, não me ensines, não me venhas a ensinar, porque eu sei tudo. Queridos irmãos, precisamos ter cuidado dessas atitudes. Por exemplo, vejam a história de Saul, de Tarsus, que pensava que era uma pessoa importante, que sabia tudo,
e perseguiu os cristãos, até que Jesus Cristo o fez cego por 3 dias, o humilhou, o fez bem humilde. E depois Jesus Cristo fez com que ele reconhecesse que estava a bater a cabeça, digamos assim, numa parede. Estava a lutar contra Cristo. Estava a bater a cabeça contra uma rocha. E, queridos irmãos, precisamos ter cuidado para não sermos arrogantes. Aqueles que não são pobres no espírito não vão estar no reino de Deus. Por isso é que diz em Mateus, capítulo 5, versículo 3, diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, o reino de Deus. Mas os que não são humildes, pobres de espírito, os que não têm esta atitude humilde, em vez de confiarem neles, confiam em Deus, têm fé em Deus. Mas se você não é um desses, você pensa que sabe tudo, você pensa que eu sou um cristão filadelfiano e que sou rico e tenho estas coisas todas, cuidado, cuidado, porque é capaz de estar a demonstrar uma atitude em que não tem humildade de espírito. Cuidado com isso. Jesus Cristo pregou a boa nova do reino de Deus. E a primeira atitude que ele começou no seu ensino foi a atitude que é uma benção de ter, para sermos abençoados, de sermos pobres de espírito. A segunda atitude que depois Cristo mencionou, no versículo 4, diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O que quer dizer chorar? A palavra aqui, em grego, é pentiu, quer dizer um tipo de luto, um tipo de tristeza, um tipo de lamento. Estão de luto, estão tristes, estão a lamentar, estão a chorar. E este luto, esta verdadeira tristeza, é um arrependimento segundo Deus. Mas não é só isso. É um desejo para nós e para outros não fazermos coisas erradas, para nos arrependermos. É um desejo de que estamos a chorar, estamos a lamentar o que fazemos, o que somos e o que outras pessoas fazem e são. E por causa disso há problemas no mundo. Por causa disso há tristezas. E por isso este luto, digamos assim, esta tristeza, este choro, de que Jesus Cristo diz aqui, se temos esta atitude de lamentar, de chorar, de tristeza, somos bem-aventurados e que vamos ser consolados. Esta atitude não é um sentimento de sentir triste por outras pessoas e chorar, mas é uma atitude pela qual vamos ser abençoados e vamos ser confortados. E por isso esta atitude é uma atitude que deve conduzir, se for coisas que nós estamos a fazer, ao nosso arrependimento. E por isso, quer dizer, é uma atitude de termos uma mente sóbria, uma mente moderada e prudente, e ter cuidado com o que fazemos para não estarmos a andar no caminho errado. Por exemplo, vejam em Tito, capítulo 2, Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2.
Versículo 6. Quanto aos moços, de igual modo, exortai-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Isto é, sóbrios. Como diz no versículo 12, diz assim, precisamos ser sóbrios, precisamos ser sensatos, precisamos ser justos, piedosos, precisamos ter esta atitude de sobriedade. Vejam em 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos, sóbrios, tenham uma mente sã e sóbrios a bem, isto é, calmos, em bem controle de espírito, e a bem e sóbrios a bem das vossas orações. Queridos irmãos, precisamos ter esta atitude sóbria, calma, bem controlada, vendo os pecados do mundo ou os nossos e arrependendo-nos, havendo um arrependimento, chorar pelos pecados do mundo. Vejam em Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9. Versículo 4 a 9. Ele disse, passa por meio da cidade, por meio de Jerusalém, e marca com sinal a testa dos homens que suspiram e gemem. Que choram, que estão tristes, por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Queridos irmãos, nós suspiramos e gememos por causa destas tristes coisas que acontecem à nossa volta, no nosso país, e que vemos que isto vai causar grandes dificuldades e problemas no futuro. Queridos irmãos, precisamos de ter esta atitude de chorar e gemer. Começa a estar claro em nós para vermos os nossos pecados e nos arrependermos, para vermos os problemas na igreja e ter tristeza que há pessoas na igreja que não estão a se comportar bem, que estão a ter atitudes incorretas, que têm que se arrepender e não estão a arrepender e estão a ficar mais e mais fortes com estas atitudes incorretas, pensando, não, Deus não quer isto, quer assim da minha maneira. Precisamos ter cuidado, irmãos. E nós, quando vemos isso, ficamos tristes. Muito tristes. Choramos e gememos, suspiramos e gememos por estes pecados. Mas não é só na igreja, é na nossa terra, na nossa cidade, no nosso país, neste mundo inteiro. Vejam, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5. Versículo 1 e 2. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, isto é imoralidade sexual, porneia, tal como nem mesmo entre os gentios. E depois diz assim no versículo 2, contudo, andais vós ensoberbecidos. Isto é, não estão humildes, não estão pobres de espíritos, não estão tristes por causa do que está a passar, não estão a gemer e a chorar por isto que está a acontecer. E não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Queridos irmãos, temos que ser humildes, pobres de espírito, em vez de ser ensoberbecidos, em vez de ser arrogantes, e devemos gemer, lamentar. Vê-se que estas duas bem-aventuranças, ser pobres de espírito, que de uma maneira é parecida a precisamos ter fé em Deus e ter confiança em Deus, em vez de confiança em nós próprios,
e de gemer, chorar. Porquê? Porquê? Porque amamos as outras pessoas, temos amor e não queremos que estas coisas venham a acontecer a eles, coisas que vão ser terríveis porque eles não se arrependem. Fé e amor. Queridos irmãos, nós precisamos de ter este lamento, este choro, segundo Deus. Precisamos de ser sóbrios e tristes de uma maneira que é segundo Deus. E por isso, se nós não temos isso, primeiro precisamos de pedir a Deus para nos dar essa atitude. Precisamos de pedir a Deus para nos dar essa atitude. Até Paulo, por exemplo, podem ler em Romanos 7, em como ele viu não só que havia pecados, mas que disse: eu faço o que não quero fazer. Paulo, a partir do capítulo 7, a partir do versículo 15 até ao fim desse capítulo, ele está a lamentar pelo que ele é ou era. Não é pelo que ele fez, mas pelo que ele era. E por isso ele viu a necessidade de obedecer e andar de acordo com o seu Espírito. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para nos ajudar a andar no caminho correto. E por isso, se nos analisamos e vemos que estamos a fazer coisas que não deviam ser feitas, precisamos de mudar e de nos arrepender. E de esforçar a vir a ser perfeitos, a vir a ser como Jesus Cristo. Precisamos de esforçar, de mudar a nós próprios através da ajuda do Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, e até Cristo, quando ele estava no caminho da cruz, ele chorou e gemeu por aquelas pessoas que diziam: olha, coitado, estou triste de você. E ele disse: não, chorem por mim, chorem por vocês. Porque vocês vão ser castigados por o que estão a fazer ao Filho de Deus. E por isso ele sabia que o que eles estavam a fazer. E sabia o sofrimento que haveria de ver. E por causa disso, ele teve compaixão, teve amor para com os outros e gemeu pelos outros, lamentou pelos outros. Como lemos em Hebreus 5, Cristo teve compaixão. Cristo sofreu. E nós temos que sofrer como ele sofreu. Vejam em Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Paulo diz aqui: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a Igreja. Entendemos o que Paulo diz aqui? Regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo. Nós somos parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo sofreu durante a sua morte, mas está a sofrer hoje. Nós, como membros da Igreja de Deus, que somos membros da Igreja, membros do corpo, também sofremos. Isto é, quando as pessoas fazem coisas erradas, o que é que devemos fazer? Amar os nossos inimigos. Temos que vencer o errado com bom. Amar os inimigos. E então, Deus nos dará conforto depois. Deus nos dará conforto. Queridos irmãos, precisamos de
amar aos outros, ter compaixão. Esta atitude de amor é representada por esta atitude de gemer e lamentar porque vemos os pecados das pessoas e gememos e choramos pelo povo, pela igreja, por irmãos que estão a fazer coisas erradas. E nós ficamos tristes e lamentamos. E por isso, estas duas atitudes que Cristo menciona aqui em Mateus 5. Mateus 5. Vejamos de novo Mateus 5. Primeira, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Porque humildes de espírito não são arrogantes, mas são humildes e têm fé em Deus, em vez de terem confiança em eles próprios. E bem-aventurados os que choram, porque têm amor para com os outros. O que gemem e lamentam e estão tristes pelos pecados dos outros que deviam de saber melhor é que continuam a fazer, a andar no caminho errado, e por isso choramos e gememos por eles, com compaixão, com amor, esperando e orando que Deus lhes abra a mente para entenderem que estão no caminho errado, porque, ao fim de contas, Deus é paciente para lhes dar espaço e tempo para se arrependerem. E por isso nós oramos por eles. Isto é, amamos os nossos inimigos e oramos para eles que eles se arrependam. Em vez de fazer ou ser vingativos, oramos por eles. Queridos irmãos, isto é parte da grande meta de Deus. Qual é a grande meta de Deus? A grande meta de Deus, queridos irmãos, é para estarmos no reino de Deus. A grande meta de Deus, queridos irmãos, para sermos parte da família de Deus, a governante família de Deus, de filhos e filhas de Deus, a governar com Ele no reino de Deus, na família dEle, sendo semelhantes a Ele, tendo uma atitude semelhante à de Deus, baseada em fé, pobre de espírito, confiando em Deus, e baseada em amor, gemendo e chorando pelas atitudes deste mundo. E por isso, quando somos humildes, sabemos que o reino de Deus será nosso, e quando somos pessoas que temos compaixão e choramos por outros, sabemos que vamos ser filhos e filhas dele, no reino dele. E, ao fim disto tudo, seremos confortados por Deus.